Kerch, na Ucrânia, moravam Igor, Galina e seu Pinheiro. filho, Vladislav, e dois avós, os pais de Igor. Igor passou Vladislav. parte de sua vida como soldado, servindo no Afeganistão por anos. Quando retornou da missão, ele foi agredido e levou uma série de pancadas na cabeça. Consequentemente, Carai, que foda, Igor véio. passou a sofrer com danos cerebrais que Isso não é afetavam sua legal não, mobilidade. Depois do acidente, Vladislav e Galina começaram a sofrer com a mudança de comportamento de Igor. O pai agora passava seus dias bêbado, que era quando estava mais agressivo. Com isso, Igor passou a agredir o filho, a esposa e até os próprios pais, e sabendo que ele era um militar de guerra e com destaque dentro da corporação, sabemos que os episódios de agressividade não eram nada leves. Um certo dia, Igor chegou a sacar uma espada no quintal da frente da sua casa e começou a ameaçar os vizinhos, dizendo que estava os chamando para uma batalha. Com toda a situação ficando gradativamente pior, Galina decidiu que era hora de se divorciar. Vlad na época tinha 10 anos de idade. A mãe e o filho então foram morar em um apartamento próximo da casa onde moravam, e agora Vlad poderia finalmente viver em paz. Porém, o histórico de abuso do pai, junto com a dificuldade financeira que a mãe passava para poder manter tudo isso, junto com outras coisas que rolaram futuramente, acabaram sendo gatilho para que o garoto se afundasse e cometesse um crime horrível anos depois. A história de hoje é sobre o massacre da faculdade de Kerch que rolou em 2018. Galera, o canal deu uma quedinha aí nas últimas semanas, então se vocês puderem deixar o like logo aqui no começo do vídeo, eu agradeço demais, que isso ajuda aos vídeos irem pra frente e tal, e o canal não desaparecer. Então se vocês puderem, eu agradeço demais, e também deixem aí seus comentários no fim do vídeo, beleza? Só que antes de começar, vamos a uma dica do nosso patrocinador. Pessoas, essa daqui é a Bonox, um site de gift cards para aplicativos de celular, para serviços do dia a dia como Uber, Netflix, eFood e também para jogos de verão. Você só precisa. Os pagamentos de promoção já tem acumulativo, o link tá aí na descrição, e Vladislav e Rosli, o link tá aí na descrição, e vamos ao nosso assunto. Pinheiro. Cara, mas que caso pesado, cara. Do cara meio que se alucinar que tava na guerra, abuso de álcool. Então, é o caminho perfeito para ter um problema. E olha só, isso aconteceu com o pai que influenciou o filho a fazer um grande crime lá na frente. Cara, é complicado. Depois falam que base familiar, pai, mãe, tudo certo dentro de casa, fala que não influencia. Hoje em dia as modernetes falam que isso daí não influencia, porque o que basta é o amor e a educação. Tá bom. Vladislav Rosliakov nasceu em 2 de maio de 2000. Os vizinhos da família o descrevem como uma criança hiperativa, para dizer o mínimo. Estava sempre correndo de um lado pro outro, virando a vizinhança de cabeça para baixo. Mas isso não era o pior comportamento de Vlad. Algumas pessoas próximas afirmaram que, além da hiperatividade, Vlad apresentava atitudes sádicas. Ele chegou a ser visto levantando gatos pelo rabo no porão da família e dando risada quando eles gritavam de coitado dos pichanas, dor e tentavam fugir. Coincidentemente ou não, nesse mesmo período, vários gatos de vizinhos começaram a desaparecer, um por um. Pessoas próximas da família que observavam esse comportamento comentaram com os avós de Vlad sobre isso e pediram a eles que levassem o garoto para ser examinado por um psiquiatra infantil, mas nenhum dos familiares levou esse pedido a sério. Depois do divórcio dos pais, Vlad passou a ter contato mínimo com o Igor. Não se sabe se isso foi por escolha própria ou a mando da mãe. Aliás, a relação entre mãe e filho também não era das melhores. Após se divorciar, Galina se juntou às Testemunhas de Jeová. Ela virou uma seguidora devota e passou a dedicar a maior parte do seu tempo dentro da religião. Cara, isso daí é um problema também. Eu sei que tem muitos casos que as pessoas sofrem, principalmente coisas em casa, e conseguem encontrar auxílio dentro da igreja. Mas ao mesmo tempo que encontra auxílio dentro da igreja, depois a pessoa começa a ficar muito voltada para aquilo dentro da igreja, e isso começa até mesmo a influenciar na vida fora ali do convívio social da igreja, cara. Eu tenho exemplos disso na família e isso é um pouco complicado. Realmente isso influencia muito dentro de casa. Deixando o filho quase que completamente de lado. Algumas pessoas relatam que Galina era agressiva com o filho, o punindo dentro das regras da religião, ainda que ele não a seguisse. Vlad era proibido de fazer várias coisas comuns de jovens da sua idade, como participar de atividades de classe, ir ao cinema, jogar, tudo isso por ser fora das práticas religiosas. A cara desse moleque também não tá ajudando, né, velho? Olha a carinha do moleque, velho. Parece que o moleque tá tentado, velho.
Ora, aí não ajuda, hein? que sua mãe passou a impor. Isso gerou uma espécie de desgosto do Vlad pela religião. Ele descreveu as testemunhas de Jeová como algum tipo de bobos que ficam cantando e dançando. Ainda que estivesse se sentindo preso a ela, Pesado Vlad isso, se cara. preocupava com a sua Bastante mãe e com pesado, na seu verdade. bem-estar, afinal ela ainda era uma mãe solteira que estava cuidando do seu filho sem o homem que o gerou e também sem apoio de nenhum outro familiar. Na escola, Vlad foi descrito como Influencia um garoto bastante. comum que não se destacava, mas também não ia tão mal assim. Ele se esforçava. Era um jovem sociável que conversava e discutia com colegas, mas não se saía tão bem nas provas. Os professores contam que, em termos de socialização, Vlad se saía relativamente bem, chamava a atenção das garotas, para quem ele não ligava muito, e tinha amigos majoritariamente bem mais velhos que ele. Existe um registro de uma briga envolvendo Taca as Vlad no meio de uma meninas. aula, mas O cara tinha uns parafusamentos, o cara nas casas meninas fazia sucesso, né? Ah, mundo, viu? Pra entender, viu? Agora, só quem nasce feio de verdade, tipo eu, assim, que sofre com essas coisas, entende essas paradas aqui, tá ligado? Tá, velho. Nasceu feio e se ferrou. Agora tá vendo? O cara cometeu um crime que eu não sei ainda qual que é, um crime horrível. E o cara, mesmo assim, ainda chamou a atenção das meninas, velho. Claro que eu não tô comparando uma coisa com a outra, cara. Mas só tô falando que se é feio, as coisas tendem a ser um pouco mais difíceis, cara. era só esse, Não pois em adianta. suma, ele não era considerado um aluno briguento. Em 2015, já com 15 anos de idade, Vlad entrou na Faculdade Politécnica de Kerch. Ele recebeu uma bolsa integral para um dos Caraca. cursos e decidiu Pô, ingressar. Da casa de Vlad até a tá um pouco faculdade difícil, eram cara. longos 40 minutos de busão. Talvez pela distância, Vlad se mudou para um dormitório no campus lá para meados de 2017. Ah, para, velho. 40 minutinhos de busão é quase nada, vai, velho. Eu já passei muito mais que isso pra ir trabalhar, tá ligado? Eu já cheguei a gastar 4 horas pra ir, 4 horas pra voltar ali todo santo dia pra ir trabalhar, cara. Era 8 horas, 7 horas, 8 horas mais ou menos, todo dia de transporte público. 40 minutinhos é nada, vai, velho. E Para, né? passou a morar junto com um colega de faculdade. No período em que estava estudando, Vlad começou a se interessar por armas, tanto armas de fogo quanto armas brancas. Ele começou a pesquisar sobre veteranos de guerra, depois começou a entrar em pesquisas e discussões em fóruns, e começou a saber cada vez mais sobre explosivos, sobre pistolas, revólveres e também como manuseá-las. Foi então que ele começou a carregar armas consigo. Crianças que moravam nos arredores afirmam que viram Vlad carregando a baioneta de uma arma no ônibus. Outro colega louco. disse que Vlad andava o tempo inteiro com uma faca de caça em seu bolso, mesmo durante as aulas. Não demorou até que o interesse de Vlad em armas avançasse para a violência em geral. Dentre suas pesquisas, ele procurava mais informações sobre serial killers, neonazis e Wii. Tudo isso fez com que seu comportamento ficasse mais agressivo. Cara, as pesquisas que o cara ia fazer, cara, nitidamente uma coisa não muito boa, né? Coisas da Segunda Guerra Mundial ali, cara. Isso é realmente, né? Estranho. Mais estranho ainda, cara. Eu queria saber como é que as pessoas sabiam dessas pesquisas. Né? O menino antissociável e amigável agora parecia inflamado. Certo dia, Vlad sacou um vidro de spray de pimenta durante a aula e espirrou no rosto de um colega de classe, sem motivo aparente. No mesmo período, alguns colegas comentaram que ele afirmou que odiava todos os colegas de classe e ficaria grato por atirar em todos eles. Seu ódio pelos professores também era explícito, já que ele também contava abertamente que buscaria vingança em todos. Esses poucos amigos que o Vlad tinha começaram a afirmar que ele estava se transformando muito. Ele estava se tornando alguém solitário e quieto, se afastando cada vez mais de todo mundo e se tornando outra pessoa. Nos poucos momentos que eles ainda conversavam, o único tópico que Vlad trazia para as conversas era violência. Parecia ser a única coisa que passava na sua cabeça. Um dos casos que era mais pautado nessas conversas era o massacre de Columbine. Vlad parecia demonstrar uma grande empatia pelos dois atiradores. Provavelmente por esse quesito, Vlad passou a não ter relações mais próximas com nenhum dos amigos, afinal era difícil conviver com alguém que parecia tão obcecado com a morte e a violência assim. Vlad tinha se tornado um homem agressivo, melancólico e sem perspectiva de futuro. Ele afirmava para quem quisesse ouvir que só estava fazendo as aulas pois sua mãe o obrigava. Sua vontade de viver aparentemente tinha ido embora. Nas redes sociais não era difícil encontrar publicações onde ele contemplava o suicídio. Para ele, não existia outra escapatória, mas ele não iria embora sozinho.
Conseguir uma arma legalmente na Rússia não é uma tarefa fácil, você precisa passar por um exame de saúde mental e receber treinamento para então dar entrada em sua licença. E logicamente Vlad foi tentar conseguir essa licença e por incrível que pareça, ele passou no teste e conseguiu. A sua licença foi liberada em setembro de 2000. Que testezinho merda, né? Que testezinho bosta. Nitidamente o cara tinha problema dissociável e o cara conseguiu passar no teste de arma. Cara, ou o cara era muito bom ator, ou não é possível. Esse teste era uma porcaria, velho. Como é que não pegou nada desse cara, velho? 18. Pois é, e com ela ele conseguiu comprar uma espingarda calibre 12. Além disso, ele também comprou 150 cartuchos, tudo isso com dinheiro que ele roubou de sua avó paterna. Vlad escondeu a arma e as munições em um prédio próximo que era abandonado para que sua mãe não encontrasse. Nesse mesmo dia, em casa, Vlad foi pego pela sua mãe enquanto ele assistia a vídeos sobre massacres. Ela chegou a perguntar por que ele estava vendo aquele tipo de conteúdo e ele falou que era só uma distração, nada demais. O que sua mãe não imaginava é que aqueles vídeos faziam parte de um plano que seria executado no dia seguinte. Tá que pariu. Nas primeiras horas do dia 17 de outubro de 2018, cerca de um mês depois dele ter conseguido sua licença de armas, Vlad foi visto caminhando até uma área de mata próxima à sua casa, onde queimou uma série de itens, fotos de sua família, cadernos, uma faca, alguns eletrônicos e uma bíblia onde ele grifou alguns versículos. Pouco depois ele pegou um ônibus em direção à faculdade de Kersh, chegando por volta das 10h20 da manhã. As câmeras de segurança captaram exatamente o momento em que Vlad passa por seus colegas, usando roupas majoritariamente pretas, exceto pela camisa branca onde estava escrito ódio em russo. Ele carregava consigo duas mochilas que continham bombas de prego, uma espingarda, munição, bombas de cano e um coquetel molotov. Vlad desviou da entrada comum por onde os demais estudantes acessavam o prédio, justamente para não passar pelo detector de metais. Quando entra no prédio de aulas, Vlad sobe imediatamente para o primeiro andar e segue em direção ao banheiro, onde ele guardou suas bolsas, provavelmente uma abertura da parede. Ele passa cerca de 1h30 dentro do banheiro. Pelas filmagens da câmera, ao sair de lá, Vlad checa seu celular, provavelmente para ver que horas eram e se conseguiria chegar no refeitório a tempo do intervalo. No caminho, ele encontra um homem e o cumprimenta. Chegaram a especular que ele seria cúmplice do que aconteceria. Mano, cara frio, calculista, cara. Que doido, mano. Cara, como consegue ter gente assim, né, velho? Caraca, velho, parece história, tipo assim, isso aqui parece ser uma historinha contada, tá ligado? Mas historinha fictícia, mas não, cara, muita gente morreu nessa parada, velho. Tipo, parece história de filme, cara. Tipo, sei lá, teoria da conspiração, algo nesse sentido, mas, cara, é uma história real e parece ser uma história fictícia, cara, de tão bem planejado e pensado e o comportamento da pessoa, velho. Minutos depois, mas logo isso foi desmentido. O rapaz era Pavel Ludzischen, um técnico de laboratório que cumprimentou Vlad apenas por ter o reconhecido. A próxima filmagem mostra o adolescente apoiando sua mochila em um corredor e, ao que tudo indica, foi nesse momento que ele ativou a bomba, que continha cerca de 1 kg de TNT, e colocou o temporizador para 10 minutos. Quilo de TNT faz um estrago do caramba, cara. 1 quilo, velho. Em seguida, ele vai até a porta do refeitório e aguarda até que os funcionários liberem a entrada. Alguns minutos depois, ele levanta e coloca a mochila em uma mesa. Ele sai do refeitório rapidamente por volta das 11h39 e vai em direção a um banheiro onde guardou suas coisas. A partir daí, é só questão de tempo até que a tragédia tenha início. A bomba explode às 11h44 e 11h46, destruindo completamente a entrada principal da faculdade. Olha isso, cara. A bomba explode às 11h40. A partir daí é só questão de tempo até que a tragédia tenha início. Velho. A bomba explode às 11h44 e 11h46, destruindo completamente a entrada principal da faculdade. Quando isso aconteceu, Vlad quebrou a janela do banheiro com a coronha da arma e começou a atirar em direção ao pátio. Ele matou um estudante. Depois de disparar aproximadamente 7 vezes, Vlad sai do banheiro e vai para os corredores, onde atira fatalmente contra outro estudante. Ele continua atirando enquanto os demais colegas correm
morrem. Na escada, ele atinge outras 3 pessoas e se dirige ao segundo andar. Enquanto transitava nos corredores, Vlad fez outras 2 vítimas e, diferentemente da maioria dos casos de massacres escolares, Vlad não parecia se importar muito com os estudantes dentro de salas de aula. Ele estava dando foco para os que estavam em áreas comuns. Pouco depois, o criminoso atirou 3 vezes contra um de seus professores, o Alexander Moisenko. O Alexander foi o último a morrer por arma de fogo no massacre. Na sequência, Coitado do professor, velho. Nitidamente ele o corredor, criminoso o corredor atirou tava 3 vazio, ó. E o professor passando ele vezes pau. contra um de seus professores, o Alexander Moisenko. O Alexander foi o último a morrer por Mano, arma esse de cara fogo no era massacre. doente, Na velho. sequência, Vlad vai até o óbvio que térreo, ele é onde começa a tentar abrir portas e armários, mas sem sucesso. Ele atira pra fora da janela pra tentar atingir alguém, mas também não teve sucesso. Vlad então vai em direção à biblioteca e acende 2 bombas no caminho. As 2 falham em explodir e apenas criam uma névoa no corredor. Quando percebe o erro, ele sobe até o primeiro andar e lá caminha pelos corredores atirando nas paredes e desce novamente, onde continua atirando contra objetos da faculdade. Felizmente, os alunos que não foram atingidos provavelmente já tinham todos deixado o prédio. Visivelmente nervoso, o garoto entra na sala de computadores. Lá ele atira em 2 monitores e anda pela sala como quem procura algum sinal dos estudantes. É isso, cara. Que maluco louco, velho. O seu comportamento é de alguém que está em completa fúria. Essa é a última imagem de Vlad com vida. Depois dos disparos na sala de computadores, ele vai até a biblioteca e dispara contra si mesmo. Algumas pessoas especulam que ele queria morrer na mesma posição e circunstância que Eric Harris, do massacre de Columbine. Vladislav Roslyakov tirou a vida de 21 pessoas e feriu outras 70 em menos de 10 minutos. Просто мы вышли во внутренний двор политеха, и через минуту все взорвалось. Просто стекла везде повылетали, начали стрелять. Я бежала и видела, как пацаны просто падают, и кровь летит повсюду. Мою подругу даже. А мы просто бежали, она упала, и все, она больше не встала. Я не видела больше ее. Там куча моих друзей. O massacre foi classificado inicialmente como uma espécie de atentado terrorista, mas logo isso foi alterado para um assassinato em massa. As aulas na faculdade só voltaram no dia 23 de outubro. Um funeral foi feito na praça central de Kerch e nele Sergei Aksionov, primeiro-ministro da República da Crimeia, discursou: "Não queremos falar, queremos lamentar. A história da Crimeia será dividida em 2, antes de 17 de outubro e depois de 17 de outubro. Temos que ser fortes e temos que ser valentes." Cerca de 20 mil pessoas foram até o funeral prestar suas condolências às vítimas do massacre. A família dos mortos receberam cerca de 1 milhão de rublos, aproximadamente $13.900, como compensação do governo. O presidente Putin enviou as condolências para as famílias e culpou a globalização, a internet e as redes sociais pelo ocorrido. Tudo começou com os eventos trágicos nas escolas dos Estados Unidos. Não estamos criando conexões saudáveis na internet para jovens, o que leva a tragédias desse tipo. Tempos depois do massacre, a faculdade foi reformada e um memorial em homenagem às vítimas foi instalado. A mãe de Vlad, Galina, tinha tentado ligar pro filho 2 vezes durante o massacre. Quando soube que o filho era o responsável pela tragédia, ela tentou se jogar de uma janela. Já seu pai, Igor, culpou a internet pela atitude do filho. Это все интернет, егоный. Интернет, ноутбук и замкнутость полная. Я православный верный, дьявол, больше ничего. А мама его была свидетелем Иеговы. Раньше он занимался только детской литературой и все. Хомячками, морскими свинками, какими-то крысками декоративными выращивал. Там машинками, там какими-то детскими. Ребенком был. Я только что весь день, уже 2 сутки сижу там со следователями, которыми разговаривают с его учениками, которые одногруппниками. Мне сказали, что он был замкнутый, он ни с кем не дружил. Мне сказали, что он застрелил, он трупов уже нельзя не прощать, и прощать или не прощать. Я ничего не могу сказать. Он застрелился. Выстрелился в голову, как мне сказали. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias Cara, que episódio triste, cara. Dá até um negócio estranho assistir esse tipo de vídeo, cara, porque, como eu falei, parece uma história fictícia, uma história criada ali pra contar a história. Só que, cara,
Não é uma história verídica, aconteceu, muitas pessoas morreram, isso daí foi um fato trágico, como infelizmente o pai falou, o Putin ali falou, que é o presidente da Rússia, que tudo isso começou lá nas escolas dos Estados Unidos, cara. Realmente eu acho que essa questão de educação, eu acho que não é só o Brasil que sofre, eu acho que sofrem todos os países do mundo, tanto que Estados Unidos, que é o país de primeiro mundo, Rússia, que teoricamente era para ser um país de primeiro mundo, e seja lá outros lugares que já aconteceu esse tipo de massacre, tanto em faculdade quanto em escolas. Eu acho que sim, educação é uma questão que tem que ser revista por todos os governos, tem que ser prestada atenção desde pequeno, porque nitidamente isso tem influência sim. Claro, não vai ser regulamentando redes sociais que a gente vai ter esse tipo de coisa, porque o acesso à informação tem que ser democrático, porém, esse tipo de acesso à informação, eu tenho certeza que ele não conseguiu isso em meios legais. Tenho certeza que isso daí foi usado, talvez alguma coisa de deep web, alguma coisa aí nas entrelinhas. Ou chats próprios para isso. Mas com certeza isso daqui não foi achado, né? Manejar arma, assassinatos, esse tipo de coisa. Ele não aprendeu isso daí nas redes normais. Isso eu tenho certeza, porque existe um controle forte em cima das redes. Então acredito que isso daí foi provavelmente em algum site obscuro, algum chat obscuro, alguma coisa nesse sentido, assim como a gente sabe que tem aí, principalmente hoje em dia com o Discord e outras redes sociais desse tipo. Umas até nem tanto famosas assim. Mas, cara, realmente isso daqui é estranho pra caramba, dá um negócio estranho de assistir. Eu fiquei falando bastante durante o vídeo, por quê? Porque esses vídeos são vídeos complicados aqui pro YouTube. Eu acredito que o Pinheiro deva ter problema com esse tipo de coisa aqui, de tipo de postagem, apesar de ser um vídeo muito interativo, serve até mesmo para dissimar, como fala, para distribuir a informação, mas isso daqui é muito ruim pro YouTube, porque o YouTube acaba cortando. Então eu acabei falando bastante durante o vídeo para poder burlar um pouco isso daí, para o YouTube não prejudicar o nosso canal aqui, foi por causa disso. Então peço desculpa que eu falei demais. Beleza? Deixa um like para fortalecer para a gente entender nos próximos vídeos, se possível, é claro. Fui!